Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos no nosso Clube do Tributarista, onde eu trago aqui assuntos relevantes do mundo do direito tributário, do empreendedorismo jurídico, que você consiga aplicar na prática, instrumentalizar o direito tributário e não ficando tão somente teorizando. E o assunto pelo qual vou trazer hoje aqui para vocês corresponde à análise do conceito de mercadoria para fins de ICMS. É um assunto que é polêmico, levando em consideração que os estados entendem de uma forma e os tribunais superiores de outra. Então vamos aqui visualizar. Quando se fala em mercadoria, porque nós temos ICMS, Imposto sobre Operação de Circulação de Mercadorias e Serviços. Mercadorias, temos o conceito do Estado, que eu vou dar primeiramente para vocês, e depois nós vamos analisar o conceito dos tribunais superiores, mais especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então vamos aqui visualizar o seguinte: mercadorias para fins, no caso dos estados, o que eles entendem? Veja o seguinte: mercadoria é um bem, então jamais poderá ser considerado uma pessoa. E quando se fala em bem, eu posso classificar os bens como sendo um bem imóvel e um bem móvel. Só que para fins de mercadoria, sempre eu vou visualizar como sendo um bem móvel, de tal modo que bens imóveis não venham corresponder a uma mercadoria. Só que não é apenas um bem móvel, é um bem móvel com plus, com algo a mais, na medida em que, quando eu menciono em mercadoria, tem que ser considerado um bem móvel posto no comércio com habitualidade. Esse aqui corresponde ao entendimento dos estados do que vem a ser mercadoria, até porque eles aplicam aqui o artigo 4º da Lei Complementar 87 de 96, que trata sobre normas gerais em matéria de ICMS, onde lá é dito que contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação, de mercadoria ou prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então vejo que para os estados, quando se menciona com relação à mercadoria, é uma análise mais objetiva. Ou seja, é tão somente você analisar a habitualidade e volume dos bens pelos quais estão ali sendo negociados, para aí sim ser caracterizado mercadoria e haver a incidência do ICMS. O grande problema dessa linha de raciocínio é que, se você coloca tão somente volume e habitualidade, você entra no âmbito subjetivo. E aí você deixa tudo na mão praticamente do Estado, para ele dizer o que ele entenderia como mercadoria. Haja vista que, o que seria volume? Eu vender 10 peças de um produto, 100 peças, 50? Não tem um número exato. Outra coisa, habitualidade. O que seria uma frequência de 3 vezes, 4 vezes em termos de venda? 5, 10? Não tem. Então, cada estado iria dizer o que ele entenderia como habitualidade e volume que caracterizasse aquela atividade como venda de mercadorias. Por esse motivo que o Supremo Tribunal Federal entende que mercadoria tem que ter um conceito mais objetivo. Embora seja uma análise no tocante a quem venda, o Supremo diz o seguinte, temos que criar uma segurança jurídica. Eu não posso deixar tudo na mão dos estados. Por esse motivo que quando nós visualizamos aqui com relação ao conceito de mercadoria de ICMS perante os estados, eles entendem daqui o seguinte, perante o Supremo Tribunal Federal, ele entende que tem aqueles elementos do Estado, só que mais um que eu vou mostrar aqui para vocês. Porque veja o seguinte, conceito de mercadoria de ICMS, e agora esse é o entendimento dos tribunais superiores e colocando aqui, obviamente, o Supremo Tribunal Federal. O que ele vai dizer? Olha, para ele, mercadoria, obviamente, é um bem, só que é um bem móvel, posto no comércio com habitualidade. Só que não para por aqui. Na medida em que, para o Supremo,
tem que ser visualizado em uma atividade economicamente organizada para determinado fim, para aí sim eu ser considerado mercadoria. De tal modo que, então, dentro dessa linha de raciocínio, eu posso concluir que toda mercadoria é um bem móvel, mas nem todo bem móvel será considerado mercadoria, porque ele tem que obedecer esses dois critérios. Os estados para ali no comércio com habitualidade, um bem móvel posto no comércio com habitualidade. Só que o Supremo ele inclui atividade economicamente organizada para determinado fim. E o que isso aqui significa quando eu menciono em uma atividade economicamente organizada para determinado fim? Gente, isso aqui corresponde a um elemento de empresa, teoria da empresa. Isso é extremamente importante para que nós conseguimamos entender de uma forma objetiva o que vem a ser considerado mercadoria. Por quê? Quando se fala na teoria da empresa, ela é baseada num tripé, onde você tem pessoa jurídica, você tem estabelecimento e também você tem empresa propriamente dito. De tal modo que, então, quando eu menciono com relação à teoria da empresa, podemos visualizar da seguinte forma. O que nós temos aqui? Como eu falei, ela é baseada na estrutura da pessoa jurídica, estabelecimento e empresa. De tal modo que, quando eu menciono na pessoa jurídica, o que vem a ser? Ora, é uma ficção jurídica criada pelo Estado que dá personalidade jurídica, com o intuito de estabelecer uma proteção patrimonial para aquelas pessoas que desenvolvem uma atividade economicamente organizada, que venha a ser uma atividade de risco. Já o estabelecimento corresponde a um conjunto de bens. Utilizando aqui o conceito de Vivante, ele vai dizer que estabelecimento vem a ser um conjunto de bens, corpóreos ou incorpóreos, vinculados ao desenvolvimento de uma atividade empresarial. E, por fim, nós temos a empresa, conceito de empresa propriamente dita, que é atividade econômica organizada. O fato é que eu só consigo ter uma atividade organizada a partir do momento pelo qual eu tenho um conjunto de bens. Sendo que para o direito tributário, quando se menciona sobre a teoria da empresa, o que interessa para a gente? Só os elementos de estabelecimento e empresa propriamente dito. Ou seja, tanto faz se existe ou não uma pessoa jurídica, porque ali simplesmente vai ser a análise da determinação de quem vai ter que pagar o respectivo ICMS. Se é a pessoa física, que ela vai ser equiparada com uma pessoa jurídica para fim de pagamento de ICMS, ou a própria pessoa jurídica. O fato é que é o seguinte, que quando se analisa com relação a esse elemento de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, vou dar aqui um exemplo para que nós possamos analisar. Digamos que eu vá numa concessionária comprar um automóvel. Quando eu vou numa concessionária comprar um automóvel, significa que para a concessionária, aquele automóvel é considerado uma mercadoria porque ela tem um estabelecimento, tem um conjunto de bens destinados àquela atividade, porque existe a loja, existem vendedores, ela tem todo um marketing relacionado à venda, ou seja, ela tem uma estrutura operacional destinada à venda de veículos automotores. De tal modo que no momento pelo qual estou adquirindo aquele veículo automotor, incide ICMS, porque ali corresponde à venda de uma mercadoria. Na medida em que aquele automóvel passa a ser parte do meu patrimônio, ele deixa de ser mercadoria e passa a ser tão somente um bem de grande valor. E aqui é importante destacar que a análise é relacionada a quem vende e não do bem em si. Tanto é prova que, vamos imaginar o seguinte, comprei aquele automóvel, 2 anos depois resolvi vender para um amigo meu. No momento pelo qual estou vendendo para o amigo meu, esse automóvel não incide nessa operação ICMS, porque eu, Renê, não vendo mercadoria. Eu, Renê, vendo um bem. Haja vista que eu não tenho estabelecimento para organizar uma atividade econômica. De tal modo que, nesse caso, não incide ICMS. E aí, olha só, aí eu vendi para esse meu amigo, 2 anos depois, esse meu amigo resolveu ir numa concessionária comprar um outro automóvel e entregou esse que eu vendi
para ele como parte de pagamento. No momento pelo qual ele entrega o automóvel para a concessionária, ele está entregando um bem, porque ele não tem estabelecimento. Só que a partir do momento que aquele automóvel começa a fazer parte, quando aquele automóvel começa a fazer parte do estoque daquela concessionária, e o dia pelo qual ela for vender, incide ICMS, haja vista porque a concessionária tem toda uma atividade ali organizada, porque ela tem estabelecimento. Então aqui significa o seguinte: pouco importa o volume, pouco importa ali a habitualidade, para que se possa determinar a incidência do ICMS, de acordo com o entendimento do STF, tem que levar em consideração uma atividade economicamente organizada. Tanto é prova que nós tivemos uma discussão bem interessante há um tempo atrás, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal analisou se a venda de veículos salvados pelas seguradoras incidiria ou não o ICMS. E toda a discussão de fundo está relacionada exatamente sobre esse conceito de mercadoria. Haja vista que os estados, o que eles passaram a dizer? Olha, a seguradora, quando vende lá aqueles automóveis sinistrados, ela não vende um, nem dois, nem três. São centenas, milhares de automóveis por mês. E aí, o que os estados entenderiam? Estavam entendendo, olha, a seguradora, então ela já tem volume e habitualidade suficiente para ser configurado ICMS. E aí, o que os estados fizeram? Notificaram as seguradoras para pagamento do ICMS. Elas questionaram e aí houve uma lide, uma discussão jurídica que chegou em dado momento lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Só que o Supremo chegou e disse o seguinte: olha, a seguradora, o que é na verdade? Ela se resume a um escritório. Seguradora não tem oficina, não tem carro guincho, não tem loja de venda, não tem nada. Então, na verdade, o que ela vende, por mais que tenha uma frequência, por mais que tenha um volume, é um conjunto de bens. Porque ela não tem ali um estabelecimento destinado para a venda daqueles automóveis sinistrados. Diante disso, veio o Supremo Tribunal Federal e concluiu que não incide ICMS na venda de veículos salvados pelas seguradoras. Tanto é que, nesse caso, se tornou objeto de súmula vinculante, e no caso foi a súmula vinculante 32. Olha o que ele diz: o ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistros pelas seguradoras. Por quê? Seguradoras de automóveis não possuem ali estabelecimento. Como consequência, não tem uma atividade organizada para a venda de veículos salvados. Então essa aqui é a discussão, entre outras que nós podemos encontrar com relação ao conceito de mercadoria para fins de ICMS. Então, pessoal, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, dá um like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Clube do Tributarista. Quero agradecer a atenção de vocês e não esqueça, se tiver alguma dúvida, coloca aqui na descrição, coloca aqui embaixo que eu vou responder para você com o maior prazer. E se quiser algum assunto que eu trate, coloque também aqui nos comentários que eu vou ler e vou depois produzir um vídeo que eu tenho o maior prazer em trazer o conhecimento prático do mundo tributário para você. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.